banditismo. São bandidos, são maus brasileiros que tem que apodrecer na cadeia. Essa turma de sem vergonhas golpistas. Resultante lugar de golpista política que na não foi cadeia. feita. Lugar de bandido é na cadeia. Muito bem, mas Pipero, nesse caso específico, então a gente tem até o dia 30 de janeiro, seria isso, né? O presidente Jair Bolsonaro, a situação dele hoje legalmente nos Estados Unidos vai até o dia 30 de janeiro, seria isso? Ô Paulo, aí é uma questão, inclusive, relacionada às normas, às leis americanas, né? Então, ele pode ficar lá um mês. Se ele quiser ficar 2, 3, ele que se resolva com as autoridades americanas. Ele não tem que pedir permissão aqui para o Brasil, a não ser que... E aí vem uma questão importante. Bolsonaro responde a processos aqui, né? E não, aliás, nem são processos abertos pelo atual governo. São coisas que, inclusive, relacionadas aí à justiça eleitoral, enfim, são processos, são investigações já mais antigas, né? Anteriores à posse do governo Lula. Então, se amanhã depois alguma dessas instituições solicitar que ele volte, marque depoimento e tal, aí ele tem que se apresentar. Outra coisa, a situação dele, por exemplo, não é similar à de Anderson Torres. Esse teve prisão decretada aqui no Brasil e, inclusive, o Flávio Dino já deu um prazo aí, acho que até segunda-feira, para que ele retorne, senão o Brasil vai solicitar a extradição. Aí são casos diferentes, casos, inclusive, previstos em lei. Agora, eu insisto o seguinte, por mais que a gente goste ou não de A, B ou C, a gente tem que respeitar a lei. No caso de Bolsonaro, então, ele tem aí até o dia 29, 30 de janeiro, para ficar lá nos Estados Unidos, fazer o que ele bem entender, viajar para onde ele quiser, se quiser ir lá para Hollywood, quem sabe uma boquinha lá como figurante, ou, enfim, na Disney, tá? Uma dessa, o Pateta lá, ou algum irmão Metralha se aposentou, ele pode tentar alguma coisa, sei lá, faz o que ele quiser por lá. Mas deixa eu chamar o VAR aqui para um detalhe importante. Até o momento, do ponto de vista oficial, Jair Bolsonaro não responde a processo nenhum. A gente tem o papo aí, vamos lá, vamos à institucionalidade. Não, ele é investigado pelo TSE, aquelas coisas e tal. Ele tem processo da Justiça Eleitoral, por exemplo. Mas isso é questão eleitoral, de justiça eleitoral, é outro tipo de processo. Não, e tem o caso lá, por exemplo, daquela, né, da live dele em que ele associa aí a vacina à questão do HIV. Vamos lá, vamos lá, Jair, vamos lá. Vamos chamar vamos chamar o VAR. Jair Bolsonaro não foi anunciado como investigado pelo órgão que teria a capacidade de investigar a ele ou a qualquer um, que chama Procuradoria-Geral da República. Agora, aberto no STF. Opa! Peraí. O STF. Peraí. Opa! STF não é... STF não é o órgão que cuida de processar as pessoas, a não ser que a Procuradoria que mande abrir o processo. Então vamos lá, tem uma questão institucional. Inquérito do fim do mundo é outro papo. Mas existe. Não. O inquérito do fim do mundo existe. Não está anunciado oficialmente. O inquérito existe. Então vamos aguardar que a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, anuncie oficialmente que o Jair Bolsonaro é alvo de um inquérito e que ele tem que voltar para o Brasil imediatamente. Até agora esse anúncio não ocorreu e acho que também não vai ocorrer. Eu disse que não ocorreu, mas o inquérito existe. E aí o que eu disse é o seguinte, se amanhã depois, pode haver esse inquérito. Com base nesses inquéritos, alguém quiser, enfim, a justiça, convocar o ex-presidente da República, ele tem que se apresentar. Inquérito secreto é só na Alemanha nazista. Aqui é a República Federativa do Brasil. Existe um inquérito. Nós podemos concordar, mas existe um inquérito. O inquérito existe, mas ele não pode existir. Ele fere o ordenamento. Quem preside inquérito no Brasil está claro na Constituição. Mas o inquérito existe. A Constituição não foi rasgada por nenhum vândalo ainda, tá?
é primado do Ministério Público tratar disso. Então, parabéns ao Rodrigo Pacheco. Lembrou hoje o óbvio ululante. É o Ministério Público quem cuida dessa questão. Então, quando a gente volta para esse alto nível de civilidade, é uma importância grande. Hoje foi lá, subiram muitas almas para o céu hoje, graças ao Rodrigo Pacheco. É a PGR. Vamos retomar isso. Serrão. Supremo Tribunal Federal, por favor, vamos retomar isso também. São 5 as investigações que estavam no Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que no momento em que ele deixou a presidência da República passaram para a primeira instância. São elas: a tentativa de interferência na Polícia Federal, o compartilhamento de notícias falsas sobre urnas eletrônicas e o processo eleitoral, o ataque às instituições de forma organizada nas redes sociais, o vazamento de dados de investigação sigilosa da Polícia Federal e também a ligação falsa organizada entre a vacina da Covid-19 e a AIDS. De novo, tudo isso tem que ser anunciado pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público Federal. O Brasil não pode ser uma esculhambação jurídica. Mas eles existem. O ponto é esse. Ele não foi indiciado, mas os inquéritos existem. Então, se amanhã depois ele for indiciado, aí a Justiça tem todo o direito de solicitar a presença dele. De novo, quem comanda inquérito é o Ministério Público. Se o inquérito não foi comandado pelo Ministério Público, esse inquérito não tem validade. Não dá para inventar isso. Isso aqui não é a Alemanha nazista. Eu insisto e repito. Se for a Alemanha nazista, então que me aponte quem é o Adolf Hitler. Porque ele não me foi apresentado ainda. Então me apresente Adolf Hitler e Eva Braun. Eu quero conhecer. O Paulo acabou de citar. Senhores, olha só, deixa eu girar o assunto por aqui, porque o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, deu um prazo para que Anderson Torres volte ao país. Segundo ele, se o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não se apresentar à Polícia Federal até a próxima segunda, um pedido de extradição poderá ser enviado ao governo dos Estados Unidos. Torres é suspeito de ter se omitido durante as invasões de 8 de janeiro e teve a sua prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. A situação jurídica, Piperno, de Anderson Torres é absolutamente diferente por conta dessa ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim, ele já tem uma ordem de prisão, ele tem que se apresentar. Caso ele não faça isso, o governo brasileiro pode, então, solicitar ao governo americano a extradição dele. Eu acredito que, aliás, a volta dele, inclusive, estava prevista para hoje, amanhã, mas está, enfim, demorando um pouquinho. Mas hoje, né, era o caso. Né? Foi prevista para amanhã, né? Amanhã? Para hoje seria, na realidade, o voo das 7 horas da noite. Seria o embarque, então, ok. Pelo que nós apuramos aqui. Então, foi um pouco assim, mas, todavia, porém, nós estamos nessa história aí desde o início da semana. Sim. Então, já teria dado tempo para ele voltar ao Brasil. Cabe aguardar as portas do aeroporto de Guarulhos se abrirem. E aí o fato é que surgiu o que muitos suspeitam ser uma prova documental na casa dele. Inventou lá umas desculpas e tal, aquilo ia lá pro triturador, não ia. O fato é que Anderson Torres pode ser o homem-bomba dessa história. Há muito temor em relação àquilo que ele vai dizer. Anderson Torres era ministro da Justiça de Bolsonaro e trabalhou rapidamente, é bem verdade, né, no governo do Distrito Federal. Então, há uma expectativa de que ele abra o bico, de que ele conte realmente por que aquilo estava lá, quem foi que mandou aquele documento para ele. Porque é óbvio que, me parece cada vez mais claro, que aquilo não era lá um documento redigido por ele, mas recebeu aquilo de alguém e sabe-se lá por que ele guardou aquilo. Então, esse documento foi, inclusive, manuscrito, até para identificar o autor, até por conta disso. Então, é importante que ele dê nome aos bois. Quer dizer, quem foi que mandou? Quem era? Qual o objetivo disso? Se havia ou não algum financiador nessa operação? E se
havia mais gente do governo Bolsonaro envolvido nisso. É essa história que ele tem que contar. Na avaliação de vocês, o que daria para a gente constatar desse documento que foi encontrado? Porque eu vi muitas divergências no mundo jurídico em relação a se esse documento seria efetivamente uma prova de algo ou se poderia ser utilizado apenas como um forte indício. Vamos lá. Primeira coisa, que aquilo não era um documento. Esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo, o conteúdo daquilo ali é de uma imbecilidade que qualquer estudante... Não, mas é de uma imbecilidade, pelo amor de Deus. Gente, qualquer estudante do primeiro semestre de Direito Constitucional ia ver que aquilo ali não tem o menor cabimento. Então, ideia maluca vale tudo. Eu posso propor a revogação da lei da gravidade do planeta Terra. E por que ela não será revocada? Vai guardar porque cabe a ele. Alguém mandou aquilo para ele. Ele quis guardar aquilo por algum... Prevaricou, então. O advogado dele, ele próprio e o advogado dele já deixaram claro que aquele documento, que aquilo nem era documento. O advogado de defesa vai falar, puxa vida... Já disse primeiro que aquilo não era documento e que aquilo não tinha nenhuma validade e nem tinha cabimento. E que aquilo ia para a destruição, foi isso que foi dito. A versão dele. Então tomara que o Anderson Torres já volte e resolva essa questão. Porque ele agora está sendo apanhado como o grande bode expiatório dessa história toda. Mas para quê? Para tentar atingir o Jair Bolsonaro. O plano é esse. O Anderson Torres não é nada. É um mero delegado da Polícia Federal. Mas era até que virou, que era ministro da Justiça, que virou secretário de Segurança de Brasília e que deu essa confusão toda. Ele foi exonerado na mesma hora pelo governador do Distrito Federal, estava de férias. Não foi ele que comandou nenhuma operação de coisa nenhuma da omissão que ocorreu lá em Brasília e agora estão tentando atingi-lo para acertar o Jair Bolsonaro. Isso aí é de uma covardia e utilizando a história de um documento falso, que não é documento e que tem um conteúdo de uma imbecilidade total. Você pode propor aquilo, mas aquilo não tem o menor cabimento do que está proposto ali. Peraí, Piperno, só um minuto. Eu acredito que nessa questão do documento, qualquer autoridade pública que receba um papel ou um documento com esse tipo de conteúdo tem duas posturas a tomar. E aí ela pode escolher talvez uma das duas. A primeira é amassar o papel e jogar no lixo, e a segunda é denunciar, certo? Não guardar um documento desse em casa. O ponto é... Não, depende, Paulo. Não, discordo de você. O que estava fazendo este documento na casa? E aquilo não é assim algo apócrifo. Agora, o mais curioso é o seguinte, qual é o nível de espionagem, aí que é a grande questão, né? Qual é o nível de espionagem que identificou que na casa do Anderson Torres poderia ter alguma coisa que comprometesse ele e o Bolsonaro? Isso aqui é o troço hediondo, tá? Isso aí é que parece coisa do regime nazista. E eu repito, não estamos na Alemanha de Hitler. Aqui ainda não é a República de Weimar. Aqui é a República de Weimar. É o país da corrupção. Mas não é a República de Weimar pré-nazista. Não é a Alemanha nazista. Então esse aspecto foi um aspecto hediondo, né? E aí agora cataram lá um pedaço de papel. Não é que cataram um pedaço de papel. Cataram um pedaço de papel. Cataram um pedaço de papel. O papel de pão que cataram um pedaço de papel que não é documento. Tá guardando, nada disso, é apócrifo. Nada disso. Mandou para ele guardou. Nada disso, nada disso. O que tá? Peraí, vamos lá, vamos fazer. Os internautas do Renan me mandaram aqui algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vou fazer as perguntas que vão doer, hein? Vou fazer as perguntas que vão doer aqui. Alguém entregou para ele. Os internautas do Renan Calheiros perguntam: se o inquérito 4879 do STF é sigiloso, como é que se divulgou o que foi encontrado na casa do Anderson Torres? Primeira pergunta absurda. Vamos para outra. Quem divulgou e como? E quem divulgou primeiro? Para quem divulgou primeiro? Foi para a Globo? Foi para o G1? Foi para a Folha de São Paulo? Como é que isso saiu? Isso tem que saber. O problema não é... Peraí. Quem? Será que o Supremo Tribunal Federal já abriu uma investigação para mandar apurar quem mandou divulgar esse material?
Isso não podia ser divulgado, tá? Tem aqui, artigo 325 do Código Penal. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de quem tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Ele não tinha cargo nenhum. Outra pergunta. Tinha. Quem revelou, quem soltou, quem liberou esse documento tinha cargo. Eu estou falando de quem liberou o documento. Vamos lá. Não. Vamos lá, peraí, tem mais. Se o inquérito... O conteúdo do documento é mais grave do que essas questões menores. Né? Isso aqui de revelar o documento é pior, porque ele não é primeiro que não é um documento. Segundo, você revelou um material que estava sob sigilo. Isso é quebra de sigilo funcional. Então vamos lá. Se o inquérito 4879 no Supremo também é sigiloso e está em meio físico ou papel, dentro do gabinete de alguém, como é que isso foi divulgado? Será que os demais ministros do Supremo concordaram, aceitaram que isso tivesse acontecido? Não está no gabinete de ninguém, está na casa de alguém que não tinha mais Não estou falando do papel, eu estou falando do que foi apreendido depois pela Polícia Federal. Como é que isso foi da Polícia Federal para o público, se isso faz parte de um processo, de um inquérito sigiloso? Então vamos lá, a gente tem que restabelecer a institucionalidade, a seriedade das coisas no Brasil, porque senão daqui a pouco teremos a desmoralização do judiciário. E a gente não pode ter tudo aqui, menos isso. É inaceitável. A nossa briga hoje é pela seriedade. O Brasil está sendo avacalhado. O que aconteceu domingo foi resultante dessa avacalhação institucional. O que aconteceu domingo para a gente fechar. Banditismo. São bandidos, são maus brasileiros que tem que apodrecer na cadeia. Essa turma de sem vergonhas resultante lugar de golpista que não foi feita. Lugar de bandido é na cadeia. Bandido não tem já na política. Só um minuto. Por favor, podem desligar os microfones de ambos. São 5h35. Bandido tem que ser punido. Posso só pedir uma coisa para vocês? Hoje é sexta-feira, nós temos sábado e domingo pela frente. Sexta-feira, 13 hoje, aliás.